mais um vídeo especial aqui do Live e nesse aqui a gente vai contar mais um trechinho, mais um pedacinho da história desse que foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos e que fez aniversário na semana que passou. Não estou falando de Michael Jordan, que também completou mais um ano de vida nessa última semana. Estou falando do maior brasileiro de todos os tempos. Estou falando de Oscar Schmidt. Ele que foi draftado pelo New Jersey Nets, mas não jogou na NBA. E essa história a gente já contou num outro vídeo aqui também, que falamos de todos os brasileiros que foram draftados para jogar na NBA e não necessariamente jogaram, como foi o caso do Oscar. Mas nesse vídeo aqui nós listamos algumas façanhas, 5 façanhas do Oscar Schmidt, do Mão Santa, em Olimpíadas. Porque apesar de não ter ganho uma medalha olímpica, Oscar Schmidt deixou o seu nome registrado na história dos Jogos Olímpicos com recordes que dificilmente serão superados. Se liga aí. A primeira delas é o número de participações. Ao todo, o Oscar disputou 5 Olimpíadas. Ele esteve nos Jogos de Moscou em 1980, Los Angeles 84, Seul 88, Barcelona 92 e Atlanta 1996. Esse recorde de maior número de um jogador de basquete em Olimpíadas é dividido com o porto-riquenho Teófilo Cruz e o australiano Andrew Gaze, que também disputaram 5 edições de Jogos Olímpicos. Oscar Schmidt também é o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, das Olimpíadas, com incríveis 1.093 pontos, uma liderança isolada aí nesse ranking, né? Mais do que isso, o Oscar é o único jogador a ter ultrapassado a marca dos 1.000 pontos em Olimpíadas. Só para você ter uma ideia, o segundo colocado nesse ranking, que é o australiano Andrew Gaze, tem mais de 300 pontos a menos que o Oscar, fechando as suas 5 participações em Olimpíadas com 789 pontos. O nosso Mão Santa se tornou o maior pontuador da história olímpica em 1988, quando ele estava na sua 3ª Olimpíada, lá em Seul, 88. Até então, naquela época, o maior cestinha era o também ídolo brasileiro Vlamir Marques, que anotou 537 pontos e hoje é o 4º maior pontuador na história do basquete nos Jogos Olímpicos. Só lembrando que o Vlamir Marques, bicampeão mundial com a seleção brasileira, né, 1959, 1963, aliás, com essa camisa aqui, inclusive, que eu estou vestindo, essa camisa que é uma réplica da que o Brasil usou no bicampeonato 63, lá no Maracanãzinho, ele jogou toda a sua carreira sem cestas de 3 pontos, que ainda não haviam sido implementadas naquela época, né? Vlamir Marques, que também conquistou 2 medalhas de bronze pelo Brasil nos Jogos de 1960 e 1964, época incrível do nosso basquete, né? Bicampeão mundial e 2 vezes no pódio olímpico. Voltando aqui para o nosso Mão Santa, outra façanha do Oscar Schmidt é ser o maior cestinha em um jogo, né, de Olimpíada. Para quem não sabe dessa história, lá nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, quando ele atingiu a marca de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, o Oscar fez simplesmente 55 pontos contra a Espanha. Aquela Olimpíada em Seul, em 1988, foi quase perfeita. Só não foi porque a tão sonhada medalha não veio. Detalhe que o Oscar, com todos esses números e recordes aí, até hoje, admite a sua responsabilidade nisso, né? No fato do Brasil não ter ganho uma medalha olímpica, dizendo que ele errou um arremesso decisivo ali na derrota nas quartas de final contra a União Soviética, quando o Brasil perdeu por 110 a 105, 5 pontos de diferença. A nossa máquina de pontuar era tão eficiente que conseguiu seu cestinha em 3 edições de Jogos Olímpicos. Tá aí outro recorde de Oscar Schmidt.
Em Seul, 1988, depois em Barcelona, 92 e Atlanta, 1996. Só lembrando, né, que os jogos de 92 lá em Barcelona foram aqueles onde os Estados Unidos jogaram com o Dream Team de Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson e companhia limitada. No duelo contra esse timaço, o Brasil perdeu de 127 a 83 e o Oscar deixou a sua marca ali com 24 pontos na partida. E só para não deixar passar, né, já que vão fazer a comparação, nessas Olimpíadas aí o maior pontuador do Dream Team dos Estados Unidos foi o Charles Barkley, que fez 144 pontos em 8 jogos, ou seja, teve médias aí de 18 pontos por jogo. O Oscar fez 198 pontos pelo Brasil e fechou aquela edição dos Jogos Olímpicos com média de 24,8 pontos por jogo. Por falar em médias, a gente volta lá para as Olimpíadas de Seul novamente, 1988, porque foi lá que o Oscar conseguiu a incrível e dificilmente superada média de 42,3 pontos por jogo. Uma performance realmente sensacional, só faltou a medalha. E no total, né, em suas 5 participações em Jogos Olímpicos, o Oscar disputou 38 jogos e a sua média geral é de 28,8 pontos por jogo. É mole? Nesse critério de média de pontos por jogo, ele sobra, simplesmente sobra na frente dos outros concorrentes. Na história das Olimpíadas, ninguém converteu mais lances livres e cestas de 2 e de 3 pontos do que ele. Oscar Schmidt. É isso aí, galera, essas foram as 5 façanhas de Oscar Schmidt, o mão santa com a camisa da seleção brasileira em Jogos Olímpicos, façanhas que dificilmente serão superadas, né? Oscar, que um dia disse não à NBA. Oscar Schmidt, uma das lendas desse esporte que a gente gosta tanto, a completar mais um ano de vida na semana que passou. Além dele, tivemos o aniversário também de Michael Jordan. Só lendas completando mais um aninho, mais um aniversário, fazendo aniversário nessa semana que passou. Galerinha, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, dá uma olhadinha. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações e fica ligado, porque aqui no Live rola vídeo todos os dias, beleza? Valeu, galera!